Olá, tudo bem, amigos? Desejo aí a vocês um ótimo dia aí na presença de Deus. Gostaria de trazer uma informação importante, né? Vamos orar. Senhor Deus, maravilhoso Pai, que o Senhor venha guiar a nossa vida, Senhor, venha nos batizar com Teu Espírito Santo e venha sempre nos orientar sobre os eventos proféticos. Perdoa os nossos pecados, esteja com essa pessoa que vai ouvir essa mensagem em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, tem uma informação importante aí para passar para vocês. Sábado agora, né, o Papa Francisco vai realizar o consistório. O que é o consistório? O consistório é uma reunião com cardeais. Existem dois tipos de consistório. Existe o consistório ordinário, ou seja, aquela reunião corriqueira que é feita somente com os cardeais de Roma. E existe o consistório extraordinário, ou seja, uma reunião extraordinária com todos os cardeais do mundo. Sábado agora vai acontecer essa reunião com todos os cardeais do mundo. Quando existe o consistório extraordinário, ou seja, uma reunião extraordinária com todos os cardeais do mundo, normalmente é uma reunião que são colocadas causas muito importantes aí para a Igreja Romana, né, para a Igreja Católica. E uns 2 meses atrás, algumas revistas, né, e jornais importantes ali da Itália falaram sobre uma possível renúncia aí do Papa Francisco, né, a qual ele mesmo disse que poderia sim ter a possibilidade de renúncia devido às suas enfermidades, né, seu problema no joelho e sua cirurgia no cólon, né, no intestino, a qual o Papa fez e deu problemas graves aí, ele se recuperou, mas teve sequelas, a qual agora nesse momento não consegue se manter em pé e está de cadeira de rodas. Por que eu estou dando essa informação? Porque a partir dessa reunião de sábado agora, podemos aí sim, com certeza, ter uma notícia sobre a renúncia do Papa Francisco. Isso sim é uma grande probabilidade de acontecer. Colocamos aí uns 80% de chance disso acontecer. 20% talvez pode estar relacionado mais à parte administrativa, mas também pode ser jogado mais para frente. Mas podemos colocar aí umas 80% de chance aí dessa renúncia for anunciada. Por que eu estou dizendo isso, queridos? Porque dentro do nosso meio adventista surgiu aí várias teorias sobre Apocalipse 17, né? Lembrando que a profecia ela é progressiva, né? Ellen White em si ela nunca falou diretamente sobre essa profecia. E entre os teólogos adventistas, entre teólogos também de outras denominações, tem uma atenção especial sobre Apocalipse 17. Principalmente sobre o verso Apocalipse 17, verso 9 e 10, que diz assim: "Isso é para quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre as quais a mulher está sentada. São também 7 reis. 5 já caíram, um outro ainda não veio, e quando vier tem que durar pouco tempo. A besta que viste ela era e não é, ela também o 8º rei, e procede dos 7 e vai à perdição." De acordo com essa teoria aqui, são particularmente 3 mais vistas. A maioria delas tem um pouco de verdade e tem suposições, especulações. Vamos a mais aí divulgada, né, que essas 7 cabeças são 7 reinos que perseguiu o povo de Deus. Essa é uma das teorias, que as 7 cabeças da besta
são 7 reinos que perseguiu o povo de Deus durante, assim, antes da primeira vinda de Cristo, né? Por exemplo, como Babilônia, Síria, Egito. E o 8º rei que diz aqui seria o reino do anticristo, né? Seria o reino do anticristo. E, resumindo, essa teoria diz que a mulher é Roma, né? As 7 cabeças são 7 reinos, a qual a Roma domina sobre eles, inclusive Babilônia, Egito, Síria. O último reino é o reino aí do anticristo. E tem uma outra teoria, e essa teoria diz que não são 7 reinos, né? As 7 cabeças não são 7 reinos, mas são 7 papas, né? Essa teoria diz que esses papas são contados a partir de 1929, no qual o Vaticano aí recebe o poder de Estado novamente, né? Quando Mussolini devolve os Estados Papais em 1929, e o Papa é chamado de rei a partir de 1929. De 1929 até os nossos dias é contado 8 papas. 8 papas. E Francisco, no caso, seria o 8º Papa, sendo o último Papa antes da volta de Cristo, né? Como diz aqui, 5 já caíram, Apocalipse 17:10, 5 já caíram, um existe, outro não, que veio, não veio, né? 5 já caíram e um existe, e outro que não veio, quando vier tem que durar pouco tempo. E essa teoria diz que 5 já caíram significa se refere a Pio XI, 1929, depois em Pio XII, João 23, Paulo VI, João Paulo I, o Bento XVI, que duraria pouco tempo, que foi aí os seus 8 anos de mandato, e o 8º, que diz que procede do 7, ou seja, procedeu de Bento XVI e caminha para a perdição do mundo, é Francisco, é o que essa teoria diz. Existe uma outra teoria que diz que o 8º não é Francisco, mas seria Bento XVI, que voltaria ao poder. Por quê? Porque o texto diz assim, ó, e a besta que viste era e não é, e ela também o 8º rei, e do 7 procede a perdição. Está dizendo que era e não é. Isso quer dizer o quê? Está no governo de Francisco, Papa Francisco. O Papa que era e não é o Bento XVI, que está enclausulado lá nos palácios do Vaticano. E ele é o 8º, ou seja, ele vai voltar a ser Papa e reinar. E existe uma outra teoria também que diz que o Bento XVI e o Papa Francisco é um reino só, unificado. E quando o outro vier, esse sim será o 8º rei, ou seja, o reino, essa teoria diz que o 7º é Bento XVI unificado com Francisco, porque o Bento XVI ainda não morreu. E tem outra teoria que diz que quando Francisco morrer vai vir o 8º, que é o último de todos os papas aí, que vai reinar no período da tribulação. E tem a primeira teoria que eu falei, que podemos dizer que é a mais aceita assim, entre os teólogos adventistas, que é que essas cabeças aqui não se refere a papas, mas se refere a reinos, são 7 reinos. Logo, o 8º rei é o último rei no reino do anticristo. A verdade, queridos, é que nós sabemos aí apenas, podemos colocar aí 70% dessa profecia. Nós conseguimos entender ela, 70% dela.
a parte que fala que a mulher é Roma, que é a mulher que reina sobre os reis da terra, como diz aqui, ó, Apocalipse 17, 18. E a mulher que viste a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Apocalipse 17, 18. Ninguém tem dúvida que a mulher que está sobre a besta, todas as interpretações diz que a mulher que está sobre a besta é Roma. Isso sem sombra de dúvida. A dificuldade interpretativa está nas cabeças. Porque o anjo fala, as 7 cabeças são 7 montes e também são 7 reis. E, de acordo com o texto lá do Antigo Testamento, muitos falam que esses montes aqui simbolizam reinos, né, no caso. Esses montes aqui simbolizam reinos. Então, quando está falando 7, são também 7 reis, 7 montes, 7 reis, está se referindo à mesma coisa, reinos. Tanto faz falar 7 reis, quanto falar 7 montes é reino da mesma forma. E outros dizem que não, que os montes que está se referindo aqui é as colinas de Roma, que é as colinas de Roma. E os reis são reis literais mesmo, se referindo aos 7 últimos papas, que o 8º não seria um rei, seria apenas uma projeção, uma continuação, porque a besta não tem 8 cabeças, só tem 7. E também existe uma teoria no meio católico chamado a profecia de São Malaquias, um padre irlandês, ali, se eu não me engano, do século XII, que ele profetizou que haveriam 112 papas até a grande tribulação. Na contagem dele, o último papa seria Francisco, o 8º. Essa é uma profecia católica, né? E esse último papa se chamaria Petrus, né? Petrus, né? E alguns analistas dizem que Francisco, que é Jorge Bergoglio, o nome real dele, tomou o nome de Francisco, porque, na verdade, o nome real de Francisco de Assis não é Francisco, é Giovanni de Petrus. Então, para muitos católicos, Francisco é o Petrus da profecia de São Malaquias. Resumindo, queridos, nós vamos agora ter o desenvolvimento dessa profecia agora nos próximos dias ou nos próximos anos. A maior confusão que pode acontecer em si é se vier um terceiro papa, ou seja, aí vamos ter 3 papas vivos. Né? Aí a pergunta é, qual deles é o 8º rei? Entendeu aí a confusão? Qual desses 3 papas, se vir um terceiro, porque o Papa Francisco anunciou sua possível renúncia, qual desses 3 papas é o 8º rei? Ou a profecia não está se referindo a papas em si, mas um reino unificado do anticristo? Então, queridos, são perguntas que ainda nós não temos as respostas concretas. E eu, por muito tempo, dei preferência para a profecia de que o 8º é Francisco. Eu dei preferência para essa teoria. Mas não em confirmação em si, mas preferência. Mas a verdade mesmo nós só vamos saber aí nos próximos anos. Ou nos próximos dias. Então, Francisco aí, ele convocou nessa reunião com todos os com todos os cardeais do mundo, que vai ser realizada sábado agora. Ou seja, é uma reunião de caráter extraordinário. Então, talvez uma notícia aí urgente aí no meio cristão. E Jesus disse que nós temos que ser simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Então, devemos estar vigiando de olho nos acontecimentos proféticos. Por mais que alguém prefere uma teoria A ou teoria B, o fato é que Apocalipse 17 ele está mais da metade já revelado.
Nós já sabemos quem é a besta, já sabemos quem é a mulher. O único mistério é os 7 reis. E poderíamos ter as respostas nos próximos dias ou nos próximos anos. Vamos ficar de olho e que Deus abençoe você. Senhor Deus, ilumine a nossa mente para que nós nunca sejamos enganados e nos ajude a compreender os acontecimentos finais. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. E eu vou deixar um vídeo católico, explicando aí a importância dessa reunião que vai ser feita sábado agora. Deus abençoe a todos.